Próximo projeto em pauta, iniciativa vereador Bruno Pessutti, projeto 3 da pauta. Projeto número 3 da pauta, projeto de lei ordinária 5/17/2017, iniciativa Bruno Pessutti. Cria o Centro Gastronômico da Água Verde, publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.427, em 4 de janeiro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara 9.502, em 26 de abril de 2017. Emenda modificativa 34/2/2018, a votação é global e simbólica, aprovação é maioria simples, primeiro turno. Leitura da emenda. Então, onde se lê, cria o Centro Gastronômico do Água Verde, artigo 1º, fica designado como Centro Gastronômico do Água Verde a Rua Chile e a Avenida Água Verde, no trecho compreendido entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Coronel Ducídio, leia-se, cria o Polo Gastronômico do Água Verde, artigo 1º, fica designado como Polo Gastronômico do Água Verde a Rua Chile e a Avenida Água Verde, no trecho compreendido entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Coronel Ducídio. Esse projeto recebeu emenda após o trâmite nas comissões, portanto, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite, junto às comissões permanentes, submetemos à deliberação do plenário o adiamento da discussão e votação, para a remessa da comissão competente para apreciação do mérito. Nesse momento, eu coloco em votação do plenário. Se o plenário entender que esse projeto é possível a análise e a votação hoje, os vereadores se manifestem. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado para a discussão em primeiro turno, o autor do projeto, vereador Bruno Pessutti. 15 minutos prorrogáveis, vereador. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Ontem ele veio à pauta, eu pedi a suspensão para que fosse votado hoje, para que fosse possível fazer essa correção, afinal, as leis do polo gastronômico está previsto no plano diretor, é polo gastronômico e não centro gastronômico. Então, dessa forma, essa pequena correção evita que a prefeitura, a promotoria da prefeitura, no caso, questionem a criação. Não sei se elas iriam fazer, mas é bom fazer da melhor forma possível para que a gente não tenha nenhum tipo de problemas depois. E o mais importante, na verdade, é a criação de mais esse polo gastronômico na cidade, eles que estão previstos no artigo 121 do plano diretor da cidade. E o polo gastronômico, ele funciona como um atrativo para a alimentação fora do lar. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas não têm as condições de se alimentar dentro de casa, devido à correria do dia a dia, ou até mesmo a facilidade de encontrar comida boa e de qualidade fora de casa. E algumas regiões da cidade, há muitos tempos, algumas outras recentemente, elas têm essa vocação da alimentação fora do lar e se transformaram em polos gastronômicos. O que nós estamos fazendo com a criação dessas leis do polo gastronômico é fazer uma identificação legal daquela região para que o poder público, de uma maneira geral, entenda a vocação daquela região e desenvolva projetos para a melhoria não só da urbanização, com a melhoria das calçadas, a instalação de bancos ou cadeiras nas vias, parklets, estacionamentos que substituem a vaga do carro para um lugar onde as pessoas podem se sentar, tomar um café, ler um livro, mas também melhorar a segurança pública para que a polícia militar ou a guarda municipal façam mais presenças de rondas ostensivas, fazendo com que as pessoas que lá transitam fiquem mais seguras, vereadora Julieta Reis, que conhece muito a região. Então, esse polo gastronômico da Água Verde, ela vai aqui da rua da Avenida Marechal Floriano até a Coronel Ducídio. E se vocês passarem por ali, já verificam que há a presença maciça de restaurantes. Os proprietários dos restaurantes fazem o possível para que dentro dos seus estabelecimentos eles tenham conforto, que tenham atratividade, tenham tudo aquilo que o cliente mais gosta, investem pesado com isso, geram milhares de empregos, pagam centenas de milhares de reais em impostos. E do lado de fora, vereadora Maria Monfron, muitas vezes o poder público deixa a desejar na segurança pública, na iluminação, na pavimentação das ruas e até mesmo na urbanização daquela região. Estávamos agora recentemente conversando no IPUC, vereador Hélio,
conversando no IPUC sobre a implementação do polo gastronômico do Alto Juvevê, que foi criado no passado com voto unânime de Vossas Excelências. E naquela região já estamos providenciando uma medida simples, mas que pode ajudar as pessoas a identificar aquele local através da instalação de placas. Vossa Excelência, Aéreo, que tem a criação do polo gastronômico da Salgado Filho, poderá também na sequência, e podemos ir junto ao IPUC, fazer essa solicitação para que aquela região que foi criada por iniciativa de Vossa Excelência tenha a identificação, para que as pessoas que lá transitam saibam que ali está o polo gastronômico. Da mesma forma, o vereador Mauro Inácio, que não se encontra presente agora, está aqui com o polo gastronômico da Santa Felicidade, ele também poderá identificar, fazer essa identificação, apesar de que, obviamente, todos os curitibanos e grande maioria dos turistas conhecem, mas aqueles que não conhecem podem identificar aquele polo gastronômico como uma possibilidade de alimentação fora do lar. E, da mesma forma, nós queremos que seja o polo gastronômico da Água Verde, que essa identificação ocorra, que dentro dos próximos meses nós possamos debater questões de zoneamento para essa região, para que a prefeitura entenda a vocação desses estabelecimentos como estabelecimentos de alimentação e facilitem ou ajudem esses empresários a desenvolverem as suas atividades, fazendo com que as pessoas tenham condições de chegar em locais limpos, harmoniosos e que tenham alimentação de qualidade. E essa questão aqui que a gente traz do polo gastronômico da Água Verde, recentemente tem se desenvolvido ali bastante estabelecimentos da cultura da cerveja artesanal. E como essa região da Água Verde fica muito próxima aos grandes hotéis da cidade, muitas vezes os turistas que vêm para a cidade de Curitiba acabam indo apenas ao Batel. Nós gostamos muito do Batel, obviamente, mas às vezes eles querem outras experiências e poderia, por exemplo, com a identificação do polo gastronômico da Água Verde, os hotéis, os estabelecimentos que estão ali, identificar essa região e oferecer roteiros turísticos também para os turistas da cidade visitarem aquela região. Então, dessa forma, acredito que esteja explicada a necessidade de mais esse polo gastronômico para que a gente possa fazer com que o desenvolvimento, o empresário que gera emprego, que gera renda, tenha mais incentivos para o seu negócio. Então, vereadora Maria Monfron, cedo à parte. Uma parte na sequência também, vereador. Agradeço a parte, vereador, e parabenizo, porque sendo um polo gastronômico ali também, é uma região nobre de Curitiba, também essa região, e comida boa, que se estende. Então, isso divulga também a nossa Curitiba no turismo, né, que podemos fazer isso também. Então, eu quero parabenizá-lo por um excelente projeto, que continue nessa área, assim, que seja mais conhecida, e sim como um polo gastronômico também, essa linha. Então, parabéns e pode contar com o meu voto. Bom dia. Muito obrigado, vereadora. A vereadora que tem um trabalho bastante forte na cidade, então conhece bem a questão da gastronomia. Aquele dia, no debate com o vereador Mauro Inácio, mostrou conhecimento de todos os restaurantes da região, foi quase que um duelo para saber quem conhecia mais. Muito obrigado pela parte, vereadora Josete. Obrigada, vereador, pela parte. Parabenizá-lo também pela iniciativa. Claro que quando nós falamos de ações que possam dinamizar, enfim, o comércio e trazer mais recursos para o município, sempre é positivo. Nesse sentido, eu só tenho uma dúvida, na verdade, e até como o senhor tem apresentado diversos projetos nesse sentido, como é que tem se dado essa parte mais legal, né? Nós temos no artigo 121 do plano diretor, enfim, a definição do que são esses polos gastronômicos, né? Qual é a função deles. E no parágrafo 1º, nós temos a seguinte redação: decreto municipal estabelecerá outros polos, bem como os limites territoriais de cada um, considerando o fluxo de pedestres, concentração e proximidade de estabelecimentos, entre outros critérios. Então, como é que tem se dado essa questão? A lei é aprovada aqui, uma lei de iniciativa de um vereador, e aí, na sequência, o executivo, ele emite esse decreto, assina um decreto. É só essa dúvida que eu tenho
Porque lá no início nós até fizemos alguns debates nas comissões, porque havia um primeiro entendimento de que seria uma prerrogativa do Executivo, uma vez que esse parágrafo trata de decreto municipal. Mas, obviamente, todos os projetos nesse sentido foram sancionados pelo prefeito, então, claro, acho que tem um entendimento legal de que pode ser prerrogativa dos vereadores. Então, só essa questão mesmo mais técnica, se o senhor tem o esclarecimento disso, como tem se dado com as outras leis que foram aprovadas aqui e os outros polos gastronômicos. Obrigada. Agradeço a parte da vereadora, e a senhora toca num ponto muito importante, que é essa questão jurídica legal. Apesar do plano diretor falar em decreto, nós todos sabemos aqui que a lei ela é superior ao decreto, e por isso essa prerrogativa do Legislativo Municipal em fazer leis, ou criar a lei antes que a Prefeitura faça o decreto, é como se fosse um empurrão na Prefeitura para que aquela região que tem uma vocação, todos aqui que foram criados, todos os polos gastronômicos que foram aprovados, existe essa vocação, não está se criando do zero um polo gastronômico, então apenas identifica-se na cidade uma região que tem essa vocação e dessa forma puxa-se a Prefeitura a tentar achar soluções para ajudar a desenvolver o local. Mas como Vossa Excelência muito bem falou, é uma questão muito nova na Prefeitura e por não se tratar de uma iniciativa do Executivo Municipal, há certa resistência muitas vezes na criação. Porque muitas vezes as pessoas que estão lá dentro não foram elas as que tiveram as ideias, então, é até natural do ser humano, elas muitas vezes combaterem por medo ou por acharem que aquilo não seria necessário. Então, isso tem demandado um esforço bastante grande de bastidor para que a gente consiga criar dentro do IPUC, por exemplo, onde já tive diversas vezes em reuniões, falando da importância da regulamentação e o que poderá estar na regulamentação para que dentro desse decreto, onde a Prefeitura deverá regulamentar essas leis do polo gastronômico, ela consiga identificar quais as ações que serão ali feitas para a melhoria do local. E os debates que nós temos feitos dentro do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, é que muitas dessas questões também passarão pela lei de zoneamento, que deveriam ter vindo já no ano passado e prevê que venha esse ano. Então, isso tem demorado essa regulamentação justamente por causa da lei de zoneamento, que também está em elaboração ou reelaboração dentro da Prefeitura de Curitiba. Mas os encaminhamentos que nós já estamos tendo, principalmente na região do Alto Juevê, onde os empresários estão mais organizados, e é importante que os empresários do polo gastronômico fiquem organizados, no sentido de cada vez mais impulsionar o poder público, porque todo mundo aqui sabe, quanto mais organização, mais impulso gerar na sua demanda. Para que, por exemplo, ali no polo gastronômico do Alto Juevê, nos próximos dias ou meses, a gente já consiga, pelo menos, criar a identificação daquele local, fazendo com que, por exemplo, a Avenida Rocha Pombo, ela já tenha essa identificação do polo gastronômico, e aí sim, isso acaba sendo um processo, apesar de lento, mas um processo que vá gerando melhorias. De minha parte, também eu tenho contribuído com a aplicação de emendas, foram mais de R$50 mil para as calçadas no Itupava, o primeiro polo gastronômico criado lá em 2016, em dezembro de 2016, no polo gastronômico da Itupava, e mais de R$150 mil para o polo gastronômico do Alto Juevê, para a revitalização da praça, do calçamento ao redor da Eppinghaus, a Praça Eppinghaus, que é o foco, vamos dizer assim, principal do polo gastronômico do Alto Juevê, e na sequência, com certeza, agora com a aprovação desse polo gastronômico, no final do ano, poderemos destinar emendas para a melhoria também do polo gastronômico da Água Verde como um motor de impulsão, aquela partida para que toda a região ganhe desenvolvimento e dessa forma não só o poder público, mas os empresários criem demandas para que aos poucos a região vá tomando a sua própria identidade. A gente não precisa criar o polo de Santa Felicidade igual ao da Sagrado Filho, igual ao da Itupava. Cada um, ao seu modo de vista, de acordo com a sua associação de restaurantes, poderá criar demandas para que o poder público faça daquele local a sua identidade própria e cada vez mais se desenvolva. Porque uma das atividades que estão previstas, por exemplo, aqui, é festivais e encontros gastronômicos. Então, cada um desses polos pode fazer festivais, encontros, para que os seus próprios restaurantes, um final de semana, com música, às vezes com apoio até mesmo da própria Fundação Cultural, desenvolvam atividades gastronômicas e culturais
para que as pessoas cada vez mais se sintam motivadas a irem lá, inclusive daí com divulgação nas grandes mídias para que isso tudo aconteça. Então, acredito ter esclarecido Vossa Excelência e peço o voto favorável de todos os colegas vereadores para que a gente consiga ter mais um polo gastronômico na cidade. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. O projeto ressalvado a emenda. Eu posso votar, né? Não, você não, estou presidindo. Não? Ah, tá. Peraí, deixa eu votar aí que não votei. Peraí. Gostaria de, nesse momento, fazer o registro aqui da presença da nossa amiga Regina Reis, lá do Diadema, que está aqui conosco, também o Maurício Sampaio, muito obrigado pela presença, e a ex-vereadora Márcia Chia, do Movimento Pro Paraná, que está aqui conosco, também um prazer muito grande em tê-la com a gente. Quero convidar a vereadora, a ex-vereadora Márcia Chia, para vir aqui conosco, ocupar um lugar aqui na tribuna. Cadê o... Encerrada a votação. É, 24 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, aprovado o projeto. Próximo... Vamos votar a emenda. Em votação a emenda. Em votação a emenda. 34. Cadê? 34.000.2/2018. Em votação. Encerrada a votação. 23 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, aprovada a emenda.